Esta proposta, João, deixou de fora os institutos públicos, as entidades públicas empresariais. Fica manca por causa disso? Não, não fica. Bom dia, Maria. Nós não podemos ignorar o facto de que as entidades públicas de serviço público têm duas componentes, que é uma componente política e é uma componente de serviço. E que são as duas inquestionáveis. Enquanto houver democracia, há partidos. Enquanto houverem partidos, vão haver boys e girls. E enquanto houver boys e girls, terão que haver, efetivamente, alguns jobs para essas pessoas. Pronto, isso aí eu creio que é inquestionável, não podemos fugir à questão da nomeação. E não será este modelo que irá fazer com que assim deixe de ser. No entanto, a componente de serviço das empresas públicas é sempre alterado quando temos um governo mais conservador, constituído por ministros ou secretários de Estado, que foram pessoas muito próximas e influentes na vida privada. Portanto, seguem esse modelo e, portanto, querem com eles os mais competentes. E essa questão é óbvio que não se coloca. Agora, quando as pessoas seguem esse modelo, quando querem ir para um emprego, no caso, e eu refiro emprego porque é assim que tem que ser encarado do ponto de vista de serviço, sabem que é por 4 anos no máximo. E isso também acontece na vida privada. Muitas vezes abandonamos projetos de seguros e remunerados, e bem remunerados, por outro projeto que não é tão seguro nem tão bem remunerado, mas que tem outros atrativos, tem outras formas de realização. Este é um modelo natural e esperado neste tipo de governo. É natural, seguirão com certeza o modelo que se segue nas empresas privadas. Os institutos públicos são diferentes, porque aí a componente serviço é muito superior à componente política, enquanto que alguns organismos políticos de Estado servem claramente de instrumentos para que o projeto do governo seja demonstrado, seja materializado. Outros não, é meramente pôr a funcionar a máquina do Estado. E aí a competência, acima de tudo, conta. E é importante que nessa altura se vão buscar aqueles que são mais competentes e aqueles que são menos competentes terão efetivamente que ceder o lugar, porque senão iríamos duplicar, não é? Mas estas nomeações para os institutos e entidades são a grande maioria das nomeações que se fazem. Portanto, nesse sentido de despolitizar o Estado, como prometia Pedro Passos Coelho, esta proposta cumpre para já o que se prometia? O objetivo, teoricamente, é esse. Na prática, vamos ver até que ponto é que será possível realizá-lo, porque muitos institutos públicos têm projetos em curso, cuja interrupção será claramente negativa. Noutros casos, não basta mudar um elemento ou um líder, porque há uma equipa constituída que se iria desintegrar caso esse líder fosse retirado. Eu vou dar um exemplo pragmático que é importante que se note. Grande parte dos institutos ou das empresas municipais que gerem os parques industriais são um desastre em todo o país. Se repararmos, um caso que eu conheço pessoalmente, que é o caso de Vila Nova de Gaia, é um caso de sucesso. É autossustentável, tem uma pequena unidade chamada Inova Gaia, que promove um serviço que é absolutamente exemplar. Qual é a diferença dos outros? É bem gerido. É bem gerido, porque não há gestão pública e não há gestão privada. Há gestão competente e gestão incompetente. Eu creio que é a única diferença e é isso que tem que ser seguido. Há pouco falava-me de transparência e na questão dos gestores municipais. Agora, os que não informarem as autarquias sobre as contas das empresas vão ser imediatamente demitidos. No que é que isto vai ajudar ou não o funcionamento das coisas? Ana, não é possível Maria. Desculpe, Maria. Não é possível mudar isto numa legislatura. Não é possível. Isto vai demorar outra vez décadas a mudar. Então o que é que estas propostas vão fazer para já? São pontos de partida a tentar modelizar, como bem colocou o colega João Sobral e aqui o Pedro, a coisa não pode ser feita ao grito. Nós gritamos, mas somos convidados e tendemos a aceitar. E digo isto com toda a vontade, que não tenho militância política, mas deveria ter. É que, de um lado, o cidadão critica os partidos políticos por não estarem abertos à sociedade. Quando qualquer cidadão diz eu estou disponível para colaborar num partido político, num programa, numa fase ideológica, e a seguir é convidado para um desafio, ele é logo conotado com um tacho. Ora, há pessoas que foram convidadas que estão acima de qualquer tacho, que têm currículos que falam por elas. Mas por colaborar com um programa político, elas já estão conotadas com um partido político. Então, o que é que resta? Resta o grito.
e nós deixamos de fora o tal mérito. Quais é que são as pessoas que estão num projeto, como bem colocou aqui o colega, que estão num projeto de sucesso e de repente param um projeto para ir para uma carga política e passado um ano eles estão esmagados politicamente. Repare, os membros do atual governo aceitarem para lá, como muito bem colocou, qual é que é a remuneração deles? O que é que vai acontecer? Aquelas pessoas que recebem os cartões dos amigos, dos conhecidos e de outros para conversar, para tomar um café para os e-mails. E daqui a um ano não conseguem fazer porque a situação económica portuguesa é conhecida, internacional e a portuguesa em particular. Não conseguem, então eles perdem os amigos que tinham, perdem os potenciais porque ficam em mais de taxos e de ser corruptos. Então quem é que sobra para ir para o governo? Se nós estamos aqui constantemente a falar mal dos que aceitaram o desafio, antes mesmo de terem hipótese de provar, repare, passaram 3 meses que foram nomeados, nós estamos a dar cabo do nosso futuro. Por quem é que sobra para ir para lá? Os que tendencialmente vão ser corruptos. Porque a imagem que aceitam qualquer um, você paga 5.000 euros, eles aceitam, mas se pagar 2.000 também aceitam. Porque a remuneração deles não vem desses 5 ou desses 2.000, vem do colateral. Portanto, é preferível, como muito bem diz, ser transparente, você remunerar em função do mercado. A maior parte dos gestores... Mas nesta altura será complicado de se fazer. Ouça, mas tem que ser feito. Mas tem que ser feito. Tem que haver muito pouco populismo. Feito, não é? Senão nada feito. Olha, o que é que Espanha está a fazer? A questão da tributação dos ricos, Itália também, e Portugal avança sozinho, e depois o que é que acontece? Mais uma vez voltamos ao populismo. E o populismo é muito fácil ir à feira e vender. Vou ter que passar a palavra aqui a outro comentador, porque senão não temos tempo. A verdade é que das empresas, das 288 empresas que existem, apenas 142 facultaram dados financeiros. Mesmo que não seja de uma só vez, alguma coisa terá que mudar aqui. Peço-lhe que seja breve, por favor, que estamos mesmo a terminar. Sim, assim, é ao dever de transparência, como eu há bocado tinha dito, na nomeação e também na gestão. E na gestão passa por as pessoas os gestores serem transparentes, apresentando as contas das empresas onde estão. O mesmo que acontece nas empresas privadas, é o nosso dinheiro que lá está, e para a defesa do próprio gestor, ele deve ir informando da situação da empresa e ser transparente. O ser despedido caso não o faça, assim, é uma sanção, poderiam haver outras, cortar nos salários, etc., só que eu acho que legalmente era difícil de impor. Esta é realmente uma sanção dura e que esperamos vá ter resultado. Porque há muitas pessoas que não respondem ao Ministério das Finanças quando lhes é pedir informação. Isso que fique claro. António Gaspar, pergunto-lhe o que é que pensa destas medidas e muito rapidamente, ainda temos que ouvir também o João. Não, quer dizer, eu penso que tenho uma opinião, digamos, há muito tempo, uma opinião de base. Mais do que alterações, são mudanças até de comportamento. Sim, exatamente. Mas antes disso, antes dessas mudanças comportamentais, eu gostava de sublinhar uma situação que eu defendo há muito tempo. O setor empresarial do Estado está gordo, muito gordo, quer dizer, devia ser desbastado, mas desbastado de uma forma maciça, quer dizer, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Empresas municipais que se sobrepõem umas às outras, empresas municipais que não têm atividade e que têm gestores que estão a ser remunerados, empresas que estão, no Estado, que não deviam estar no Estado, deviam estar há muito tempo privatizadas ou nem sequer deviam ter passado nunca para o Estado. Portanto, se houvesse um desbaste fortíssimo no setor empresarial do Estado, poder-se-ia depois escolher, de facto, quem fosse gerir as empresas, as que ficariam depois ainda debaixo da alçada do Estado, pessoas competentes, pessoas capazes, que não tivessem qualquer tipo de comprometimento político ou partidário, tinham que ter uma confiança, mas a confiança da competência, que ela defende da competência, e não de qualquer uma outra, digamos, um outro item que não passe pela competência, relativamente ao que coloca, portanto, à situação. Tem que ser feita alguma coisa, de facto, e a transparência penso que exatamente. João. Concordo perfeitamente, a transparência é essencial nesta situação, mas a competência também. Agora, não podemos como disse há pouco, esconder a cabeça na areia e ignorar aquilo que está por trás de toda a máquina política, e não podemos esquecer que as empresas públicas, o Estado, são entidades políticas também. E esse fator, de uma forma subreptícia ou mais transparente, vai estar de ser sempre conjugado presente, também. Porque se não estiver presente, estará disfarçado. António Gaspar, João Sobral, Pedro Fontes Falcão, Rui Moreira de Carvalho, muito obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo.